Olá, você que acompanha esse canal, Miguel Ângelo Informação. É com alegria que eu trago aqui, nesse Música e Músicos, um convidado que a gente está aguardando há bastante tempo, graças a Deus. Fizemos algumas tratativas e hoje, finalmente, a gente conseguiu marcar e fazer essa gravação. Estou muito feliz de poder contar aqui com o padre Valdir Lima. Ele é da Arquidiocese do Rio de Janeiro e trabalha na casa do padre. Padre Valdir, bem-vindo. Obrigado, Miguel, pelo convite. Obrigado por poder participar do seu programa, dessa iniciativa de mídia, né, que você tem aí empreendido já há algum tempo. Obrigado pelas palavras. E olha, esse bate-papo promete. A gente vai conversar bastante sobre música. Claro, esse espaço aqui é um espaço musical, mas de vida, de fé, de ministério de música. Talvez algumas pessoas... Difícil ter alguém que não saiba disso, mas o padre Valdir tem uma ligação muito estreita com a música, né? Com a música. A gente vai entrar um pouco nisso. Padre, vamos lá nas origens, então. Como é que é essa sua relação com a música, com a fé, com a música? Como é que essas duas áreas aí se intercruzaram aí na sua existência? Nossa, é uma história longa, mas vamos lá. Aliás, poderíamos fazer uma oração agora, Miguel? Opa, vamos fazer uma oração. É verdade, eu já fui no embalo aqui, mas a gente não vai perder essa chance, não. Vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, queremos te agradecer, te bendizer por esse momento, agradecer pelo dom da vida do Miguel, pelo dom da minha vida, pelo dom da vida de cada irmão, cada irmã que nos acompanha neste programa de hoje, e pedir todas as graças que tu sabes que são necessárias a cada um de nós. E, sobretudo, a graça do derramamento do teu Espírito Santo. Pedimos a ti, Jesus, pela intercessão da tua mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, Miguel, essa pergunta é muito interessante. Eu lembro que desde a adolescência, sempre fui católico, desde criança. Fui levado à igreja já muito cedinho pela minha irmã mais velha, a Graça, uma pessoa que já teve bastante trabalho, alguma influência na carismática católica, né, do governador. Mas, bem antes disso, quando eu era criança, ela era adolescente, ela me levava à igreja, desde pequenininho. E devo muito a ela. Sempre, a música sempre me tocou muito. Eu lembro que depois, dando um salto aqui, chegando na adolescência, por volta dos 12 anos, comecei a ter umas aulas de flauta. Flauta doce, naquela flauta simplesinha, na escola. E eu lembro que aquela introdução à música me tocou muito desde então, né? Sempre a música esteve presente na minha vida, embora eu não seja músico, mas a gente tenta cantar um pouquinho, desafina, mas o amor pela música é muito grande. E, modéstia à parte, assim, um pouquinho de ouvido eu acho que eu tenho. Posso não ser nenhum cantor, mas eu percebo quando eu desafino. Agora, voltando ao assunto, eu lembro que, enfim, desde que me conheço por gente, a música me acompanhou. Agora, pensando na música cristã, quando, já por volta dos 15 anos, mais ou menos por aí, eu lembro de assistir um programa que passava no domingo pela manhã, apresentado, ou melhor, com a participação do padre Jonas Abib. Era um programa chamado Anunciamos Jesus, e era, se eu não me engano, era da organização do padre Eduardo Daugert, né, o americano, que é radicado aqui no Brasil já há muitos anos, um dos líderes, né, da renovação carismática católica. Aquele jinglezinho clássico, né? Anunciamos Jesus, isso, vai para o ar.
Isso. Anunciamos Jesus. Aí o vai para o ar, você fala para não desafinar. Eu lembro disso. Eu E naquela lembro. época eu nem sabia o que era renovação carismática, mas era um programa já com esse tipo de orientação, digamos Enigmático, assim, né? Bem do forte. querigma e o amor pela palavra. Então eu lembro disso já em 1987, por aí, ou 86, 87 mais que eu lembro mais. Eu tinha 15 anos, mas por favor, não façam as contas não, gente. Dá um desconto. Dá Enfim, um desconto, não vai. façam as contas, porque eu pareço ser mais jovem. Mas, enfim. Jesus rejuvenesce, com certeza. Mas aí o que acontece? É, eu lembro dessa questão do Padre Jonas, e essa coisa da música, né? Sempre, antes de uma pregação, alguma estrofe de alguma música, a gente está pensando aí em meados dos anos 80, né? Obviamente que já havia Padre Zezinho e tudo, Padre Jonas, mas a gente não tinha um repertório tão grande católico. É, Dá um verdade. outro salto. E você me interrompe quando for necessário. Eu Não, depois com um envolvimento maior na renovação carismática católica, já sabendo do que se tratava, né? Porque antes, quando era adolescente, nem sabia, nem estava ligando para isso. Para mim era a igreja e estava a palavra de Deus sendo falada, era o que eu queria receber já desde a adolescência, né? uhum. Mas já depois, na juventude, eu fiquei cada vez mais voltado para essa questão da música e ouvindo muita música evangélica, porque nós não tínhamos ainda a Rádio Catedral. Então, Uhum. eu consumi muita música evangélica e eu gostava muito, hoje nem tanto, mas as antigas, aquelas do final dos 80, início dos 90, anos 90. Eternas, né? Aquelas clássicas eternas, aquelas músicas Isso. maravilhosas. Um dia eu vi ouvi que você postou algo, que você gravou alguma coisa do Asaf Borba, né? Eu fiquei feliz, eu falei, que bacana que ele fez isso, porque até para desmistificar essa coisa do preconceito, porque não pode tocar música evangélica. Não, a questão não é essa. Óbvio que algumas músicas evangélicas talvez não se encaixem na liturgia. Esse é um outro assunto que, se você quiser, a gente pode até discutir, se você quer, se tiver tempo, para a gente avaliar essa questão, porque isso também foi motivo de muita polêmica ao longo das últimas décadas, né? Tocar ou não tocar música evangélica. Eu até não gosto da palavra música evangélica, eu prefiro usar o termo gospel, o gospel tanto católico quanto o gospel protestante, sei lá, o que seja. Para mim é música cristã, digamos assim, desde que a letra não tenha nada que seja contra o patrimônio da fé, né? O depositum fidei, e tudo aquilo que comporta a teologia católica, a doutrina católica ortodoxa, né? Não há problema algum de tocar uma música que diga... Aliás, desculpa, eu estou falando muito que eu me empolgo com música. Eu espero que esse vídeo vá para muitas pessoas, não por vaidade, mas para acabar também com essa questão de um certo preconceito. Eu vou falar uma coisa agora, talvez vai escandalizar alguns, Miguel. Vamos lá. Miguel, deixa a luz do céu entrar, né? Que todo mundo canta, pelo menos o refrão, como eu costumo brincar como padre. Essa música ela é originalmente evangélica. Ela é, se eu não me engano, de 1970, 78, 79, alguma coisa assim, um pouco antes. É gravada em inglês, originalmente nos Estados Unidos, e que foi feita a versão para o português, e que entrou até para o Louvemos. E quando eu falo isso, eu lembro que uma vez falei isso, Miguel, para uma senhorinha muito assim, né, que você achava muito, sei lá, não sei, meio radical no sentido negativo da palavra. Então agora que eu sei que ela é evangélica, não vou cantar mais. É uma bobagem isso, né? A Porque música sempre deixou de ter. do Só porque repertório descobriu, católico. deixou de ter feito cristão a música, só pelo fato de ter descoberto que era evangélica. Né? Tem várias outras aí, como Deixa a Luz do Céu Entrar, esqueci, eu Deixa, tenho que pegar. Mas é isso. segura na mão de Deus, Deus enviou o seu filho amado, e a gente ia ficar. Eu fazia uma missa em inglês e nós cantávamos a original dessa música em inglês, que é Because He Lives. Em inglês é Porque Ele Vive. Que Because He legal. lives, because He lives. I can face tomorrow. Eu posso enfrentar o amanhã. A tradução, a versão para o português, ela é muito boa. E você sabe que versão não pode ser ao pé da letra, né? Tem que comportar a métrica certa e depois a escolha
como é que se fala, das rimas corretas, que se encaixa ali naquela melodia. Então, fazer versão também é difícil. Olha, Miguel, se você não falar, o meu cérebro funciona 350 e eu vou assim, é igual quando eu estou dando aula. Tá. Minha Você Nossa vai Senhora. engatando, mas esse é sinal que tem bastante assunto bacana para a gente trazer aqui. Eu só vou fazer o papel de tentar ajudar o público a Você não me mergulhar. ajuda. Você é o Tá, mediador. tá legal. Olha só, você estava falando assim muita coisa legal, mas deixa eu resgatar uma primeira coisa que me veio na cabeça para eu não perder a pergunta. Você falou que você estava lá na década de 80 e tal, aquele jovem. Você, no âmbito da música secular, você, pelo que eu me lembro, aqui no Brasil, como era o período do Rock Brasil, né? Começou a explodir. Você foi influenciado musicalmente também por esse contexto? Você não curtia muito? Qual que era o seu gosto musical sem ser religioso, né? Vamos dizer assim, mas de forma mais ampla? O que te atraía mais como jovem naquele tempo? O Rock Brasil? Rock and roll na veia. Rock and roll na veia. Não era nem o Brasil, era o rock and roll Não, rock and geral. roll, não, mas rock and roll, rock brasileiro, sem dúvida. Eu era mais, enquanto as pessoas ouviam Legião, eu ouvia Pois é, mais Legião, eu engenheiros, sou engenheiros, eu do engenheiros da. Havaí, Hawaii. E eu sou aquele tipo que era essa coisa, quem gosta do Legião não gosta dos engenheiros e vice-versa, aquela coisa do adolescente. Mas hoje eu sou fã do Legião e as letras do Renato Russo dariam até, sabe, Miguel, assim, Daria tese de doutorado até na área do cristianismo, porque tem muita perfeito. coisa do cristianismo ali no Renato Russo. Você Então, sabe quando eu fiz você sabe quando eu fiz o bacharelado de teologia, uma das coisas que me passou na cabeça na época era escrever alguma coisa sobre isso, fazer a minha faça a tese isso. falando sobre, porque ele fala muito do universo religioso também. Se você pega, por exemplo, Sim, João de Santo Cristo, toda aquela história que ele vai sim, comparando como se fosse um calvário, uma trajetória de sim, sim. sofrimento, de redenção pelo amor, o Cordeiro de Deus, o Miguel, amor, né? Ele fala bastante. exato, a gente percebe que ele conhece o cristianismo e existe uma angústia nele muito grande. Eu Sim. aconselharia aí, está vendo como é que o papo vai indo, né? Eu aconselharia quem gosta de estudar, um bom trabalho acadêmico, reunindo as letras dele, tipo, sei lá, Renato Russo e o cristianismo, não sei. Daria. Olha, é muita coisa boa. É verdade. Inclusive, ele não gostava muito que o pessoal chamava porque Legião Urbana foi uma das primeiras bandas, quando eu estava aprendendo a tocar violão, eu me identifiquei também, só dessa época, mas eu estava na 7ª série, 8ª série, ou 9ª série, sei lá, e aí eu peguei, e aí eu me identifiquei muito com o estilo vocal dele, a forma dele cantar, as letras, bonitas, né, em sua maioria, e fáceis, né, de serem assimiladas. Você ficava na hora do recreio, eu lembro que o pessoal ficava competindo para ver quem que sabia as músicas de cor, aquelas músicas grandes, quem conseguia ler, cantar todas as estrofes. Então realmente marcou uma época. E ele fala muito sobre esse universo religioso, né? E tem muita gente que chamava de religião urbana. Ele detestava isso, ele falava que não queria muito ser identificado com isso, mas as pessoas tinham uma relação até meio que religiosa mesmo com a Sim, que banda, com a letra, né? E daria uma excelente. Então você gostava do rock, né? De forma ok. geral. Quem eram as suas referências ali musicais, Bom, aí, sem ser o bom, Engenheiro do Havaí que você já citou, né? os engenheiros também um pouco do Legião, agora tem o pop rock, né? Que era mais o pop rock britânico, né? U2, embora seja mais rock do que pop, né? U2, sem dúvida, inclusive tem uma música, algumas músicas com temática cristã, como In the Name of Love, que é em nome do amor, que ele fala, né? Não vou cantar, não vou ousar prejudicar o Bono Vox aqui, né? Quem sou eu? Porque Não, que o isso. tom é muito alto, né? É In the altíssimo. name of love, né? Aí, what more in the name of love? O que mais em nome do amor? E a letra diz, one man came in the name of love. Um homem veio em nome do amor. Ele está falando de Cristo. E aí ele vai fazendo uma crítica porque muitas pessoas falam em nome do amor para fazer coisas erradas, terríveis, inclusive a guerra. Essa letra, In the Name of Love, em nome do amor, né? What more in the name of love? O que mais em nome do amor?
ela a mim me tocava, sempre me tocou. E também tem essa questão dos estudos de língua inglesa, que Era isso que eu ia te perguntar. A música te levou para o inglês ou vice-versa? eu acho que vice-versa, rapaz, porque O eu sou de uma inglês que época. te levou para a música. Exatamente porque é uma época, eu acho que vice-versa, porque eu sou de uma época que a gente, para conseguir uma letra, era muito difícil. Então, exigia que um aluno de inglês, eu adolescente ainda, se esforçasse muito no ouvido para tentar pegar a letra, né, e escrevê-la. Ou, quem tinha dinheiro, comprar alguma revista de letras traduzidas. Eu lembro que quando um disco de vinil vinha com encarte com letra, os discos estrangeiros, né, era um sonho, porque facilitava muito. Hoje você dá um Google e você pega a letra, e aí eu vou fazer uma crítica aqui. Eu fico, às vezes, um pouco chateado com os jovens. Dá para aprender muito inglês através da música, de forma prazerosa, né? Já que a pedagogia fala sobre a importância do prazer na aprendizagem, né? E a galera aí perde tempo, né? E a gente, da nossa geração, a gente, para conseguir, você sabe, para conseguir uma letra, meu pai do céu, é porque uma coisa é você falar inglês e tudo, agora ouvir uma letra em inglês, mesmo em português, né? A gente perde, não consegue entender tudo. Então, fazia um esforço sobre-humano para conseguir algumas letras, cantá-las, traduzi-las, e me ajudou muito. E algumas outras bandas da Inglaterra, sobretudo, que eu curtia mais do que bandas americanas. Eu curtia mais aquilo que vinha da Inglaterra, mas também gostava, obviamente, Madonna, Michael Jackson, eles também marcaram a nossa formação assim, musical, e a gente, como cristão, pensando, poxa, como seria bom toda essa experiência, como é que se fala, como é que se fala quando você faz uma coisa muito boa? Me ajuda aí, Miguel. Esse expertise, né? E Know-how. Esse know-how, essa criatividade também, a gente trouxesse para o cristianismo, né? Com arranjos muito bem feitos, embora seja música popular, música pop, mas um cuidado com o arranjo. A gente precisa também trazer isso para o universo cristão. Claro que eu fui pensar isso depois, né? Não naquela época, mas basicamente essas são as influências aí, o pop rock britânico, também alguma coisa dos Estados Unidos, como os desses dois ícones que eu falei aí, e sempre, obviamente, tem uma coisa que é meio infantil da minha parte, que quando eu sempre ouvia alguma coisa que eu sabia em inglês que não era muito, assim, que estava um pouco desviada, ou eu não cantava, ou então eu botava uma letra diferente, eu inventava, ou então eu falava, estou cantando essa música para Jesus, dentro da minha espiritualidade assim infantil, de criança, e isso até hoje, sabe? Às vezes eu canto música pop no meu quarto sozinho, e pode ser uma música de amor, sei lá, Endless Love, do Lionel Richie, né, que é um clássico, né? Lionel Richie e Diana Ross, né? Endless Love, o amor sem fim. Eu não sei se as pessoas vão rir quando ouvir isso, mas eu canto isso para Jesus lá. Eu canto isso para Jesus, sabe? Você é o meu amor sem fim, não tem fim. É uma declaração de amor, né? Sua para com ele. Coisas de celibatário. Mas isso é bonito você dar esse testemunho, porque, de certa forma, é isso que vai na sua dinâmica humana, e Deus também, ele é Deus, mas ele se fez homem, ele é homem, Deus, e cada um tem a sua maneira de se expressar, que passa por essas coisas também, para manter a chama acesa, né? Para manter a dinâmica acesa da relação. Miguel, olha como começa Endless Love, né? Não vou cantar, Miguel, não faz isso comigo. Depois você canta. Mas vou declamar. Esse espaço aqui é aberto. Não, vou declamar. Tá. My first love, your every breath that I take. Meu primeiro amor. Tu és toda a respiração que eu faço, que eu realizo. Eu tenho que cantar isso para Jesus, né? My first love, your every breath that I take. É mesmo, tem tudo a ver, cabe completamente. É para Jesus, né? Enfim, obviamente, quando eu era rapazinho, tive namorada, assim, né? Menina que eu gostava muito e tudo. E as músicas eu pensava. Eu lembrei agora de, como é que é? Guilherme Arantes, Cheia de Charme, por exemplo. Era uma época que eu gostava muito de uma menina, sabe?
Aham. uma moradinha de adolescente. Exatamente. Olha, mas essa música, se eu ouço essa música, me dá uma nostalgia que você não queira saber, rapaz. Mas isso é interessante, Você né? ama A o Guilherme música. Arantes? Ama? Guilherme Arantes é um ícone, né? Deixa eu falar Até uma coisa hoje ele sobre ele. continua fazendo trabalhos Deixa eu falar uma maravilhosos. coisa sobre ele rapidinho, porque tomara que muita gente veja isso e ele ouça também. Guilherme Arantes foi comparado por uma pessoa aí da música, que eu não vou falar quem, mas é uma pessoa importante aí. Disse que o Guilherme Arantes é o nosso Stevie Wonder. E eu falei, Olha, nossa, mas é isso mesmo, porque o Guilherme toca também, né, e tudo. É toca. multi-instrumentista. Eu falei, gente, o Guilherme Arantes é o nosso Stevie Wonder. Isso é muito bacana. Tomara que o Guilherme Arantes veja esse programa. Tomara que chegue até ele. Você está falando aí, eu me lembrei da época da pandemia, não sei se ele continua fazendo isso ainda, mas no Facebook dele, ele escrevia uns textos assim, a maioria deles tão lúcidos, né? E assim, as pessoas se deleitavam com os textos que ele escrevia. Eram textos médios a grandes, e as pessoas acompanhavam, e era assim, com uma lógica e com um olhar assim aguçado para diversos assuntos, e ele fazia, às vezes, postagens regulares sobre aquele assunto e dissecava. Assim, ele é uma pessoa extremamente atenta com o que está acontecendo, sabe escrever, pensar, articular. É um patrimônio mesmo da nossa. Mas é aquele negócio, né? A gente precisa sempre reativar essa nossa valorização com as coisas que são nossas, né? A gente, não sei como é que você enxerga. A gente vai, vamos falar de coisas aleatórias, depois a gente vai trazendo aos poucos sempre. Mas assim, nesse momento acho que cabe. Como é que você percebe isso, né? Essas riquezas da música que você viu quando era adolescente, o seu olhar agora, e o cenário musical como está, né? Sem que, assim, como é que você enxerga isso? Você que lida com jovens, com bastante jovens também, né? O universo jovem. Como que você Sim. percebe isso, essa mudança do nosso tempo, do Guilherme Arantes, para o que hoje é a mass media, né? O que vende, né? O que é consumido? É, essa pergunta é muito bacana. Eu só tenho medo de ficar naquele discurso que às vezes os jovens não gostam, que é, Que era na minha antiga, que era época era bom. melhor. Não é isso. Eu sei que quando a gente fala isso, alguns jovens falam, vocês sempre falam isso, mas quando vocês eram adolescentes, de repente seus pais falavam a mesma coisa. Mas eu compreendo essa crítica, mas por outro lado, a gente rebate um pouco essa crítica não é uma nostalgia neurótica, não é isso. Eu não tenho certeza de que existe a estética da coisa, o valor estético da obra. Se a gente começar agora no papo cabeça, né? Você estuda filosofia também, pode ficar um papo muito cabeça e o pessoal desligar, mudar de canal. Mas não faça isso, por favor. Mas nós, tanto você quanto eu e outras pessoas, a gente que estuda um pouquinho, né? Enfim, a gente reconhece que a estética, a beleza, ela não é subjetiva, ao contrário do que, de repente, desde o Nietzsche para cá, ou talvez até antes, a filosofia pós-moderna, moderna sobretudo, e também pós-moderna, alimenta essa falácia de que a beleza é subjetiva. Não, não é. Existe uma objetividade no belo. Então, eu ouço uma música, eu ouço uma ópera, eu me emociono, existe um impacto, existe uma impressão na minha alma, para nós que temos fé, né? Ou para o agnóstico, ou para o materialista, sei lá, uma impressão no coração. Enfim, até para quem não tem fé, existe um impacto ali. E a filosofia se preocupa em entender este dado, né, que tem a ver com a estética, com a beleza, com o belo. Né? Então, respondendo em parte, começando com um discurso meio filosófico, eu vejo que algumas ou boa parte da produção musical brasileira secular e também, me desculpa, também religiosa, não as suas músicas, tá? Mas Não, mas deixam muito a desejar. Não estou falando não é só questão de ritmo, não, né? Que alguém poderia criticar o funk. Isso é bobagem, porque se a gente faz pensar em James Brown é funk.
As pessoas confundem funk com alguma coisa que nem é exatamente o funk original, né? Michael Jackson é funk e por aí vai. As pessoas confundem o funk carioca, sei lá, dos anos 2000 para cá, qualquer coisa como funk, né? Mas não é, para quem estuda música sabe que o funk é muito mais do que isso. É, e, de fato, não dá para comparar, Miguel. Não sei o que você pensa, mas acho que você pensa mais ou menos parecido, não sei, nós, da nossa geração, você comparar, por exemplo, já que foi citado o Guilherme Arante, uma letra do Guilherme Arante com letras atuais, assim, é de chorar. Além da questão da letra, a questão da letra é a questão também da linha melódica, que praticamente não existe, e tudo se resume a um né, na cabeça das pessoas, tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos, que é uma grande potência musical, sem dúvida. Também está assim, né? É de chorar. Assim, você falar, eu não consigo ouvir isso, não me diz nada. Agora, a gente olha para os jovens, adolescentes e jovens que consomem esse material hoje e fica, bom, o que será desse povo, né? Porque a música tem um poder muito grande, a gente sabe disso. Né? Acho que é a maneira de reduzir, coisificar ou diminuir experiências que poderiam ser mais profundas e levar o ser humano a experiências maiores do que o que a gente vê. Por exemplo, eu assisti esses dias, não sei se você chegou a ver o filme da Whitney Houston, que está passando, independente de questões particulares, pessoais, enfim, mas o que essa mulher cantava, o que ela tinha de... Até porque esse documentário usa praticamente 95% da voz original dela para fazer o filme todo, né? E assim, eu devia ter uns 17 anos. Quando ela começou, eu devia ter uns 12, 11, não era muito ligado. Mas é uma experiência impressionante você estar numa sala de cinema e acompanhar e ver a voz daquela mulher cantando alguma coisa. É meio uma experiência de te levar para outro lugar, Sim, sabe? eu quero ver. Eu conheço um pouco da obra da Whitney Houston. Eu lembro de um dos primeiros discos dela aqui no Brasil, com a capa com aqueles dos anos 80, com aquele cabelão assim, que era a moda das mulheres na época, cabelo, como é que se fala? Permanente, lembra disso que a mulherada usava? Aparece no filme, inclusive. Hoje em dia a mulherada quer esticar, né? Naquela época era tudo assim, enroladinho. São as modas. Mas a Whitney Final dos anos 80 e a 87. Whitney você lembrou bem. Eu quero ver, está passando só no cinema ou em outra mídia, não sei. Por enquanto tá só no cinema, tá? Estreou recentemente. Eu Acho que quero a boa ver, parte dos cinemas eu traz quero assim, ver. bastante dos conflitos dela, da trajetória dela humana. Infelizmente, acontece com muitos artistas que lidam com a música também. Você vê esses expoentes que meio que fogem da curva. Eu acho que eles fogem tanto da curva do aqui e agora, disso que a gente está conversando aqui, de uma coisa mais rasteira, e eles não conseguem encontrar um lugar para baixar. E aí, sabe, quando sai daquela experiência de algo muito grande, ele olha para lá e para cá, e aí o que eu faço com isso? Não tem para onde ir. Aí muitos vão para as drogas, para a bebida, sem querer generalizar, né, e sem querer moralizar a situação. Mas se a gente olhar historicamente, pode olhar caso a caso e ver quais são as razões que levaram as pessoas a isso, mas você vê grandes artistas. São casos muito semelhantes. Eu gostei do que você falou agora, né? A pessoa está num nível de busca muito grande por meio da música, no caso, não exatamente religião, mas essa coisa um pouco do Viktor Frankl, né? De busca de sentido, que aí eu gostei dessa imagem que você usou, e quando de repente ela sai do show e que ela teve, onde houve aquela epifania, né, digamos assim, um show da Whitney. E ela volta para o quarto dela, de repente. Gostei dessa imagem. Sabe o que eu tinha pensado? Você é filosófico, rapaz. Eu estou pensando, a pessoa não se encaixa, né? Aí nessa hora que entraria realmente o encontro com Jesus, né? Seria Exato. muito. Exato. Aí, num olhar de fé, De deveria fé. ser uma oportunidade para um encontro ali, né? Mais profundo, ou mergulhar, porque quem falava muito isso era o Renato Russo, né? O Renato Russo, quando ele ia fazer as turnês dele, e até os dois lá, o Dado e o fugiu agora, Maurício, né? Sei lá qual é o nome do outro lá que acompanhava no trio do Legião Urbana,
falaram que diversas vezes nas turnês era uma das dificuldades que o Renato tinha. Ele entrava numa depressão profunda quando ele saía do palco e estava em turnê, porque ele não conseguia administrar isso. Essa relação intensa do palco, de cantar, das pessoas irem e tal, e aí daqui a pouco apaga, todo mundo vai para o seu... Miguel, e aí ele... Miguel, se ele logo depois, perdão, se logo depois ele fosse para uma missa ali, cheio do Espírito Santo, pois é, os problemas seriam resolvidos. Pelo menos a depressão diminui um pouco. É óbvio que a coisa é muito mais complexa, mas eu não sabia desse dado do Renato quando acabava o show. Eu acho que isso acontece com muita gente. Às vezes até pode acontecer até com o sacerdote, não que a missa seja show, não deve ser. Mas o sacerdote precisa aquela missa com tanto entusiasmo, e depois quando ele se vê sozinho no quarto, né? Ele precisa estar com o coração em Deus. Por favor, quem estiver ouvindo isso aqui, não fale que o padre está comparando show com missa. E que não haja nenhuma edição, né, Miguel? Porque, meu Deus, a gente está falando aqui de experiências, né? A gente está falando de experiências humanas e como possibilidades de experiências divinas também, né? Exato. A Elvis Presley tem um filme também maravilhoso de Elvis, assim, um documentário dele maravilhoso, talvez dependa do ponto de vista, mas é um filme que mostra também muito isso. O Elvis passou também por isso que a gente está falando aqui, de mergulhar no mundo entrou na indústria da música e ele mesmo foi moído com uma máquina de moer carne e tiraram tudo que podia dele, e ele, se tivesse alguém que olhasse com o ser humano ali, talvez ele... E assim, tantos outros, Amy Winehouse, e a gente ficaria aqui horas falando das pessoas... Michael Jackson, né? Por aí vai. Michael Jackson, pois é. Aí entra essa relação da música, do ser humano, e da possibilidade da experiência de fé, né? Da transcendência de algo que dê um sentido para a vida. Mas, assim, você, falando de... Você é um padre, né, da igreja católica, alguém que admira a música, alguém que observa a realidade. Como é que isso também te impacta na sua experiência com o transcendente? A música, a gente estava falando aí da sua fase de jovem, da sua fase aí de alguém que gosta da língua inglesa. Vamos dar um avanço aí para a parte vocacional. Como é que a música te possibilita ter essa experiência? Você já deu um exemplo aí, né, falando da Endless Love, falando... Isso. Mas fala um pouquinho mais, como é que a música te ajuda na tua vivência de fé? Bom, eu vou dar um salto aqui para a época do seminário, vamos lá. Eu entrei para o seminário, eu tinha 25 anos, eu já era professor de inglês, né, na época, eu trabalhava como professor de inglês, e... havia na minha turma pessoas um pouco mais jovens, né? Isso até foi um pouco difícil para mim, porque eu já era um homem adulto, já vinha do ambiente de trabalho, e aí dificultou um pouco, havia um pouco de dificuldade. Quando você tem 25, uma pessoa tem 18, 19, é uma certa diferença, né? Sim, quando você tem 25 e o outro tem 30, não, né? São coisas meio esquisitas, mas a psicologia do desenvolvimento explica, né? Esses intervalos aí. E aí, eu sofri um pouco no seminário, sabe? Às vezes de não ter nem com quem conversar assuntos sobre esse. Porque, às vezes, os colegas estavam em outro tipo de preocupação. Por exemplo, se a batina tinha 33 botões. Estou sendo bastante irônico aqui. Alguns vão entender a ironia, outros não. E nada contra a batina, tá? O Miguel hoje em dia tem que explicar tudo, né, Miguel? A gente usa desenhado, né? A gente usa de uma certa ironia, tem que explicar, é um horror, né? Tempos atrás. Antigamente você lançava a ironia, quem entendesse, entenderia, quem não entendesse, não estou nem aí, mas hoje tem que explicar. E o padre falou mal da batina, não falei mal da batina, eu tenho uma e até uso. Meu pai, mas enfim. E a música me ajudou muito, Miguel, na época desse processo vocacional, sabe? Porque você entra no seminário e você não sabe se você vai ser padre. Aliás, o seminarista que entra no seminário pensando assim que vai ser padre, esse provavelmente não deve ser. Tomara que as velhinhas não fiquem escandalizadas. As ovelhas, Deus, eu amo vocês, por favor. Mas qualquer coisa o Miguel faz um corte aí, faz uma edição dessa parte. Então, o seminarista que entra no seminário pensando em ser padre, desconfie. Você tem que entrar para o seminário sabendo que você fará uma caminhada e, eventualmente, se for da vontade de Deus, você será padre ou não. E eu lidava com alguns colegas que eram meio que mini padres, aquilo me incomodava muito.
Eu acabei tendo essa coisa, a música me ajudou muito com relação a isso, porque eu tinha oportunidade, através da música, de estar ali, procurar essa paz, e não me deixar levar nem para a esquerda nem para a direita, né? A música, sobretudo com letras, agora falando mais do cristianismo, com letras inspiradas na Bíblia. Uhum. Sempre me ajudaram muito na vida de oração, na espiritualidade, a me colocar em oração dentro do meu quarto sozinho, porque eu acho que no fundo, quando você está no seminário, embora você tenha amigos ali, pessoas um pouco mais próximas, outras não tão próximas, mas no fundo você está sozinho, é você com Deus. Não existe esse negócio de, estou no seminário, vida comunitária. Sim, existe, mas a É um certo caminhada ponto, né? é você com Deus no quarto sozinho, quando você não está na sala de aula, quando você não está, sei lá, na hora do esporte ou na hora da convivência, é você com Deus. Sobretudo se você é uma pessoa honesta com você mesmo. Aquele seminarista que é muito superficial, ele vive ali naquela coisa superficial, ele não entra, não busca uma entrada em si mesmo, enfim, sabe-se lá o que vai ser dessa alma e a mim não interessa. Mas eu, já com 25 anos, buscando, né, compreender se era aquilo mesmo. Então, respondendo a sua pergunta, sem dúvida, a música teve um papel fundamental. Lembro de ouvir muita coisa também antiga, de ficar resgatando coisas do Padre Jonas, ou daqueles primeiros CDs, o Vem Louvar, um, Bem dois, três, louvado. cinco. Nossa, mãe, vem com aquela coleção Vem Louvar, que era ainda fita cassete, e música evangélica, também letras muito boas, com o pessoal do Vencedores por Cristo, Altos Louvores, bandas antigas e bandas mais novas, o Diante do Trono, sobretudo os 3 primeiros discos. Não quero ficar criticando agora, mas, enfim, agora não estou muito na vibe aí da galera aí, respeito, gosto muito do trabalho deles, mas eu acho que eu parei, eu sou um pouco nostálgico, não sei se sou nostálgico ou exigente. Eu parei nos 3 primeiros discos, sobretudo, e ouviria e ouço aqueles 3 primeiros discos assim, é como se fosse hoje. Quando eu entrei para o seminário, em 98 eles lançaram o primeiro disco. Eu entrei para o seminário em 97. Então, acho que eles lançaram o primeiro disco no final de 97, 98, alguma coisa assim. O Diante do Trono 1. Aquelas letras me ajudaram muito. Deus abençoe quem sabe ela vai ouvir isso, né? Ana Paula Valadão. Eu acho que é uma Pois pessoa é. boa, peço a Deus, eu acho que ela conhece Jesus. Quem sabe ela vai conhecer Jesus na Eucaristia, não sei, um dia, e se apaixonar mais ainda pelo Jesus, que ela já disse que é apaixonada. Mas eu, como sacerdote, não tenho vergonha de falar que uma compositora como a Ana Paula, na minha época de seminário, me ajudou muito, naquelas letras, falando em consagração, falando em louvor, em pertencimento de Deus, né? Paixão por Jesus, né? Tem aquela música, tem Exaltado, né? Que Nossa, assim, é um coro, é uma coisa bem angelical, né? Exaltado, e por aí vai, né? Enfim, a música sempre desempenhou esse papel na minha caminhada vocacional, na audição e também em levar para os jovens o conhecimento das letras, das melodias, imprimir as letras, levar para a pastoral, colocar o CD para eles ouvirem. Se você quiser passar para uma segunda pergunta, outro ponto, ao longo desse tempo, desde seminarista, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns ministérios de música em paróquias. E isso sempre me acompanhou, sempre foi uma constante. Se quiser falar, perguntar algo sobre isso, sei. eu acho que vai ser legal. Vamos aproveitar essa sua Veja o tempo aí. deixa. A gente tem ainda uns 20 minutos. O papo, quando é bom, a gente vai assim mesmo, vai ping-pong e a bola não cai. Você diz que quando você começou a trabalhar em paróquias, os ministérios que você iam se identificando com o seu apostolado ou com o seu jeito de ser padre ao longo da sua vida, suas interações, né?
Eles foram te acompanhando, ou em cada paróquia que você ia, você sentia essa moção de lá identificar pessoas daquela comunidade? Em cada lugar que você foi, você surgiu ali um ministério, aí você foi para outro lugar, você sentia isso como um chamado pessoal, ou é um ministério que te acompanha? Meio que onde você vai, esse ministério vai também, de alguma forma, quando você precisa? Em que sentido isso? É mais a segunda opção que você falou aí, a segunda referência. Sim. Desde seminarista, cada paróquia por onde passei, a gente sempre procurou ajudar essa questão do ministério de música. Observar, perceber coisas simples, coisas simplórias, como está faltando um microfone. Vamos fazer para conseguir um microfone. Vamos fazer um pedido de doação, vamos fazer uma vaquinha. Tanto essa coisa prática, material, né? Um microfone, um teclado, quanto também a questão humana e espiritual, que é perceber, poxa, essa pessoa canta, está na hora. Por exemplo, menina, falar para a menina, né? Estou falando para a menina, menina, eu reconhecendo uma menina na igreja XYZ, você tem uma voz boa, vamos ver aí, quem sabe agora você já pode cantar no microfone. Ah, padre, não, padre, até seminarista, né? Ah, padre, nossa, sei lá, tenho vergonha. Então, Deus, eu acho que ao longo desse tempo, desde seminarista, eu tive várias oportunidades e ocasiões nas quais acho que, de alguma forma, a gente foi instrumento para suscitar ministérios de música. Não ministérios, de repente, tão organizados assim, gravar CD, não é isso, mas ministério de música no sentido do serviço do apostolado da música em serviço da liturgia. Né? Não estou falando aqui de gravação de CDs, nada do gênero. Agora, depois de padre, mais ainda, né? Porque depois de padre você tem uma responsabilidade maior e você também consegue ajudar de uma outra forma, diferentemente quando você era seminarista. Por outro lado, você falou assim, de ministérios que acompanham você. Por outro lado, o Miguel até hoje tem um ou outro filho espiritual, gente até que já casou, que já está com filho, né? Que eventualmente, quando eu vou em alguma missão, eu chamo, tendo oportunidade, alguém, sei lá, me chama para ministrar uma missa nesse estilo aí, como o pessoal fala, com oração de cura interior, de libertação, né? Tem irmãos ou filhos, não posso falar tanto de uma forma tanto de uma forma quanto de outra forma, irmãos e filhos espirituais que, de repente, ainda eram jovenzinhos, hoje já estão adultos, e que eu falo, lembrei do André, por exemplo, um irmão e filho espiritual. Pô, André, eu tenho uma missa aí, não sei aonde, na paróquia tal, tem como você ir comigo, dar uma força lá, porque não vai ter ninguém para tocar nessa igreja. Também a gente esbarra com isso, né? Algumas comunidades onde você vai e que não tem nem um violãozinho. Então, fica difícil. A música é essencial para você. A música é muito importante, né? Sem dúvida, dentro do contexto da liturgia. Agora, eu acho que eu respondi a pergunta, não sei se em parte. Pessoas antigas que até hoje, eventualmente, me ajudam quando eu vou em alguma coisa fora, e lugares por onde eu passei, paróquias, onde, com a graça de Deus, a gente conseguiu edificar, pelo menos começar a ler edificação, né? Vou usar essa palavra aqui da construção civil, a edificação de um pequeno ministério de música. Trabalhei muito com a questão, uma preocupação muito grande minha, Miguel, é a formação. A formação, porque eu falava, vocês podem entender de música, eu falava para esses jovens, mas eu vejo que existe uma lacuna muito grande em vocês com relação à liturgia e à música dentro da liturgia. Então, você pode saber de música, vocês conhecem música muito mais do que eu, sem dúvida, mas ouça um pouquinho o padre, porque o padre sabe um pouquinho também sobre liturgia e sobre a música e liturgia. Então, era pegar os documentos antigos e mais importantes da CNBB, não sei se é o 53, não sei, posso errar, errei aqui, não sei qual o número. Um dos primeiros sobre música litúrgica no Brasil,
e Diretório para a Música, né, coisas também do Vaticano, e coisas básicas de formação que eu dava para esse tipo. Gente, pelo amor de Nosso Senhor, dá para começar a missa no campo de entrada de maneira tão fúnebre assim. Mesmo que seja uma missa de sétimo dia, Dá para trazer um pouco de esperança, né? Não precisa ser. exatamente. A canto de entrada, ele é processional. Então, a gente tem que explicar isso para o jovem, né? Até a questão da linguagem, né, teológica. É processional. Então, explicar para eles, estamos uma grande procissão que se dirige para onde? Para o céu, né? É para o céu. Alguém pensa em entrar numa procissão para o céu com a cara de morte? Então, eu usava de muito bom humor, alguns entendiam, outros não, e explicando, né? Eu fico até hoje um pouco assim, um pouco preocupado de ver que até hoje, e até algumas missas, sabe, Miguel, de gente até famosa aí que a gente vê na internet, não quero para que ninguém depois fale, o padre Valdir está com inveja, é horrível isso, né? A gente fala uma crítica construtiva, A pessoa já interpreta de outro jeito. Não inveja de ninguém, quem sou eu? Deixa eu no meu cantinho, mas eu vejo, às vezes, até coisas de gente famosa que a gente vê na internet, sei lá, usando canto de comunhão para a entrada, e por aí vai. Pois é, não tem acontecido, hein? Ou então botar Nossa Senhora do Roberto Carlos, nada contra Nossa Senhora do Roberto Carlos, numa festa, sei lá, como canto de comunhão, porque é uma festa mariana. Poxa, mas uma ação de graças, pode né? até tocar, de repente, assim, sei lá, como final, depois que o padre deu a benção final, não sei. Ou no momento lá de orar, não sei. Mas eu estou entrando numa seara polêmica aqui, né? Nossa Senhora, minha ideia mãe é linda, é claro, mas não cabe. Não cabe, acho que é Não cabe exatamente como isso. canto. Aí eu sei que a gente vai falar, que radicalismo. Nossa, olha, se eu sou radical, eu não sei o que é. E tem uma diferença, Miguel, vou falar aqui, eu aprendi isso há muito tempo, quando eu era jovenzinho na Renovação. Uma amiga nossa que você conhece, se você puder, entreviste ela, a Cristina Veloso, da Ilha. Opa! A Cristina Veloso foi uma grande formadora nossa. Trabalhamos na mesma escola. Isso. Cristina Veloso falou uma coisa para a gente quando éramos jovenzinhos, ela também não era tão... a diferença entre nós é pouca, mas ela já tinha, obviamente, mais formação que a gente. Ninguém pode dar o que não tem, né? Você dá o que você tem. E ela, na humildade dela, falava para a gente nas formações, para as lideranças de jovens da Renovação Carismática Católica, início dos anos 90. Ela falava, olha, gente, existe uma diferença entre radical e sectário. Nós devemos ser radicais, sim, nas coisas de Deus. Jesus era radical. Jesus não era sectário. E aí tem que explicar para os jovens. Sectário é o que promove a seita, a divisão, aquele que secciona. Eu sempre falo isso. Né? Eu sempre falo isso nas minhas formações. Eu falo, você está muito radical. Que bom, Jesus era radical. Eu estou sendo radical, mas não estou sendo sectário. Eu não estou promovendo a secção, a divisão, a seita. Perfeito. Eu insisto nisso. Aprendi isso jovenzinho, hein? E hoje, como padre formado, né, a gente tem uma formação acadêmica, graças a Deus, mas mantendo a humildade de reconhecer que coisas lá de jovenzinho que a gente ouviu, que às vezes nem ouviu no seminário, nem na universidade. Então, também agradeço a Deus pela vida da nossa irmã Cristina Veloso. Espero que ela veja o conteúdo, né? Legal, ela vai ficar feliz, né? E até espero que ela, quem sabe, seja convidada, que a gente tenha umas experiências também bacanas, mas não vai dar para falar hoje sobre questão de Ministério de Música e os retiros que a gente promoveu, mas umas coisas também um pouco punk rock, é melhor não falar, ficar só coisas boas. Essa daí a gente faz falar aqui. Não dá. Essa daí, quem sabe, talvez numa outra edição, a gente faz uma edição só com essas situações, com essas questões. Essas anedotas que aconteceram, minha nossa, olha, tem tanta coisa. Uma bênção. Porque você sabe, com todo respeito, ministros de música, vocês são lindos e maravilhosos, mas também tem um povo que é complicado. Eu não falei isso. Sabedoria. Você não falou, né? Ai, pai do céu. Tem que ter essa sabedoria. Olha, vamos, já que a gente está faltando uns 10, 15 minutinhos finais, que está maravilhoso o nosso bate-papo. Você falou no início, eu apresentei você como alguém que atualmente está trabalhando na casa do padre. Exato. Fala um pouquinho como é que
como é que acontece esse trabalho e como que as Exato, pessoas podem conhecer? É possível alguém que esteja assistindo aqui ajudar de alguma forma exato, ou ótimo, visitar? Como é que é essa situação da ótimo. Casa do Padre? Miguel, então, a Casa do Padre é uma instituição da Igreja Católica da Arquidiocese do Rio, para explicando, muita gente não sabe. É a Casa do Padre, é no singular mesmo, só que não é a minha casa. Não é a casa do Padre Valdir, Isso, não. embora eu more aqui, Mas é você uma, manda aí. é uma instituição da Arquidiocese do Rio, que é comum, na verdade, no mundo inteiro. É um modelo adotado pelas dioceses. Ah, Infelizmente, algumas dioceses mais pobres não têm, é uma dificuldade. Nos Estados Unidos e na Europa é bem mais comum, que são casas destinadas ao acolhimento de sacerdotes idosos ou sacerdotes que estejam numa situação que eles precisam dar uma pausa também no ministério por conta de algum problema de saúde ou uhum. alguma cirurgia, por exemplo. Então, eventualmente nessas casas há padres estudantes que convivem com os padres idosos. Eu também sou um padre estudante, né, considerado um padre estudante, porque eu comecei a fazer o curso de doutorado, mas isso aí deixa para uma outra ocasião. E o meu trabalho aqui atualmente, além do estudo, ele é voltado é, para a questão de estar com os idosos e dar alguma atenção para eles, espiritualmente falando. Então, por exemplo, celebrando a Santa Missa com eles e para eles, situações do tipo, situações práticas, às vezes é um que você precisa levar ao médico. Tem também o trabalho aqui dos cuidadores dos enfermeiros, tá? Mas, Uhum. eventualmente, estou aqui, tenho um automóvel, né? E levo ali no hospital, ou algum exame que vai fazer. Além disso, essa coisa prática, a gente procurar, sobretudo, se fazer ali presente, para que a casa não fique parecendo um mausoléu de idosos que estão ali, né, meio que, sei lá, acabou o tempo deles, entre aspas, aqui, Esperando a esperando a mão. Não, subida não é para o essa a Pai intenção, Celeste. não é essa a intenção do cardeal, pelo contrário. Algumas pessoas até têm um pouco de preconceito. Nossa, mas por que tem padres jovens lá? Cada padre jovem que está aqui está por algum motivo, né? E vamos acabar com esses preconceitos. As pessoas não sabem, né? Às vezes Verdade. falam bobagens. Então, a minha função aqui praticamente é essa: eu estar com eles através de uma assistência também espiritual e prática. Por exemplo, semana passada a gente eventualmente precisa ir ao CADEG para fazer compras de alimentos. Existe também aqui o coordenador da casa, junto à arquidiocese, que responde pela casa. Mas pessoas como eu, né, nós estamos aqui, como de alguma forma moramos aqui, convivemos com os outros colegas idosos e também colaboramos na medida que a gente pode colaborar. Semana passada mesmo estava lá às 7 da manhã indo para o CADEG para comprar umas frutas lá mais baratas. Então, esse nosso trabalho muito simplório, mas com muito amor, e a gente aprende muito, Miguel, convivendo com esses sacerdotes idosos, sabe? Imagino. Alguns também, alguns já com alguma certa perda da lucidez, né? Isso nos leva a uma reflexão bastante existencialista, né, sobre o que eu estou fazendo aqui, a minha vida é olhar para o irmão, né, olhar. Olhar para si mesmo, de certa forma, né? A gente acaba se vendo. É Aí, humano isso, né? e aí a gente se vê, bom, pode ser que amanhã eu esteja nessa condição e queira Deus que haja alguém que cuide de mim, não é isso? Verdade. O padre é um celibatário, quando o padre vive muito, né? Eu costumo dizer que viver muito para o padre, vamos ver como é que dá certo, porque se isso dá certo, porque o padre que vive muito, ele vai se deparar com a seguinte situação: os familiares dele faleceram,
né? Se tiver algum sobrinho vivo, o sobrinho também tem a esposa, os filhos do sobrinho. Então, muitas vezes, o padre não vai ter alguém para cuidar dele. Então, instituições como a Casa do Padre, que existe no mundo inteiro, nos Estados Unidos eles chamam de Nursing Home for Priests. Não vou traduzir isso, sei lá, Casa de Acolhida para os Sacerdotes, sei lá. Nursing Home, que nursing em inglês tem a ver com enfermagem, enfermaria. E esse trabalho, os padres religiosos, congregações religiosas têm, inclusive, costumam ter muito bem organizado isso. Nós, padres diocesanos, chamados padres diocesanos ou seculares, também temos e precisamos melhorar ainda muito mais. E aí, respondendo a segunda parte da pergunta, toda doação é bem-vinda. Nós não temos feito pedido de doação em dinheiro, não. Tá? Porque eu nem teria aqui, não saberia passar para você uma conta, mas poderia passar depois, não sei. Mas a gente tem feito muito pedido de doação de alimentos e, sobretudo, de proteína, né? De doação de proteína. Então, quando eu falo proteína, é frango, é carne vermelha também para fazer uma sopa que fica melhor, né? É queijo, é um iogurte, porque as pessoas doam também arroz, feijão, as pessoas doam muito isso, né, em cestas básicas, mas a gente sabe que proteína é sempre mais caro. Então, doação de proteína, ou seja, produtos perecíveis. O pessoal fala produtos não perecíveis. No nosso caso, a gente quer perecíveis. Perecíveis. Os padres poderem se alimentar também, ter uma alimentação cada vez adequada. Então, eu posso passar aqui o endereço da casa, como chegar aqui. Vamos fazer o seguinte, você vai me passar sim. Não, você pode me falar, eu vou digitar. Isso depois, né? Não, pode falar agora, que eu já digito aqui, já coloco na tela, já fica. Beleza. Pode me falar. Qual que é o endereço? Casa do Padre, é o nome da instituição. Casa do Padre. Isso. Avenida Paulo de Frontin, se escreve Frontin, mas a pronúncia é Fronten, né? Paulo de Frontin. Certo. 568. 568. Fundos. Rio Comprido, não é isso? Rio Comprido. Aí tem um detalhe que é importante para a pessoa não errar. Entrada do Seminário São José, ou entrada pelo Seminário São José. Entra pelo seminário, entrada pelo seminário. Quando eu falo entrada pelo seminário, é o portão grande de entrada do estacionamento do seminário. Entrada, porque às vezes o pessoal vem aqui e pensa que é na igreja de São Pedro, que é do lado aqui, né? Ou então passa e vai parar numa faculdade, que eu não vou fazer propaganda de faculdade, que passa aqui. Eles me contrataram. A menos que eles queiram, de repente, ser um parceiro da casa, né? Então, se eles oferecerem emprego para você e para mim, né, Miguel, para a gente dar aula lá, a gente vai. Mas... Aí a gente fala, com certeza, sobre eles aqui. Até por enquanto, não. A faculdade que fica do lado, o pessoal costuma passar. Mas, enfim, pode vir aqui, qualquer horário, deixar doação, pode deixar na portaria, ou falar, vou doar aqui aos cuidados do Padre Valdir Lima, né, que é o meu nome, e pode, olha, aos cuidados do Padre Valdir Lima, estou deixando essa doação aqui, pode, se vier aqui no horário comercial, horário de manhã, né, de 8 até às 18, pode perguntar, o padre está aí, e aí eu vou também atender a pessoa, oferecer um cafezinho, seja bem-vindo, bem-vinda, mas eu não tendo, basta deixar na portaria, né, que vai ser recebido. Sobretudo, queria enfatizar a doação de proteína. A gente precisa muito, e a gente, graças a Deus, tem freezer aqui, e a gente pode colocar, armazenar, né, os alimentos. Frutas também são muito bem-vindas, né? A turminha que gosta aí de uma fruta. A turminha é importante, né? A alimentação. Olha, eu vou fazer o seguinte, depois eu vou pegar, eu tive um probleminha técnico aqui, mas vou fazer melhor. Quando a gente fechar aqui, você me passa todos esses detalhes no WhatsApp, e quando eu postar o vídeo no YouTube, eu coloco na descrição do vídeo o link, porque fica até mais acessível, mais imediato para as pessoas. Exato. Miguel,
Acho que o nosso tempo está acabando. Você que Pois fala isso, é. né? Não, mas você, Meu pai do você céu. percebeu certo. 59 minutos de programa. Podemos. Acho que o bate-papo foi maravilhoso. Quero te agradecer antes da sua oração final, pedir para você fazer Uma bênção. Isso. uma bênção final. Obrigado. Obrigado, Padre Valdir, pela tua disponibilidade. Finalmente conseguimos. Foi um papo divertido, instrutivo, e eu tenho Graças a Deus. certeza que vai fazer bem ao coração das pessoas que acessarem. Amém, amém. Vou fazer uma oração agradecendo a Deus, né? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos e bendizemos por esse momento unidos aqui, com o teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, com a Virgem Maria, nossa Mãe. Obrigado pela vida do Miguel, pelo dom da minha vida. E pedimos todas as graças para cada irmão, cada irmã que nos acompanha nesta hora, neste momento, assistindo este programa abençoado. Dignai-vos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, abençoar Miguel, seu ministério, abençoar a cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, que nos acompanharam nesta transmissão. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. É isso, Amém. meu irmão. Obrigado, Miguel. Eu que te agradeço. E você que está acompanhando a gente aqui, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas possível, né? E que mais pessoas possam ter acesso a essa experiência com Jesus de forma dinâmica, de forma leve, de forma interativa e, sobretudo, também através da música. Padre, mais uma vez, Deus abençoe teu ministério, a sua vida, e está convidado aqui outras vezes, mais para frente a gente marca uma para falar sobre aqueles outros momentos de bastidores aí que não deu tempo para falar dessa. É certo, Miguel. Obrigado. Deus abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Você tchau. também. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.